Olá, começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer reflexões e histórias de convidados que falarão sobre as suas experiências com a Avenida. Hoje eu e o Antônio Carlos Franchini vamos entrevistar o diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho. É um prazer recebê-lo. O prazer é nosso, Alessandra, e obrigado à Paulista Viva pelo convite. Bom, primeiro nós gostaríamos de começar sabendo, na verdade, qual que é a principal missão do Observatório. O Observatório é uma associação sem fins lucrativos e cujo principal objetivo é reduzir acidentes de trânsito. Nós temos 4 pilares de atuação, que é pesquisas, estudos e pesquisas, transformamos isso em dados e informações. Esses dados e informações nós transformamos em educação através de disseminando vários canais. Esse aqui é um deles, ou seja, está falando para a sociedade, é uma maneira da gente passar um pouco das informações que a gente desenvolve. E, finalmente, o advocacy, que nós trabalhamos fortemente a questão legislativa. Nós já desenvolvemos uma série de legislações junto ao governo federal no intuito de reduzir os acidentes de trânsito. Quando a gente fala em acidente de trânsito, quais são as estatísticas que nós temos aqui no Brasil? O número realmente é alarmante? Os números são alarmantes. Hoje matamos mais de 50 mil pessoas por ano. E sequelamos cerca de 440 mil pessoas todos os anos. Isso é, além do lado emocional, que é triste, mata e fere muito mais do que muitas guerras. Para você ter uma analogia, é como se um avião caísse por dia no Brasil, com 200 e poucos passageiros. Uma boate Kiss por dia, ou seja, 6 tsunamis por ano. Ou seja, se você comparar com outros tipos de catástrofes, acho que ficaria um pouco mais visível para a sociedade o quão o trânsito tem matado hoje no país. E além das mortes, nós temos também as pessoas que ficam com sequelas desses acidentes, né, Ramalho? Não tenha dúvida. Infelizmente, um caso que se tornou em âmbito nacional, infelizmente, aconteceu aqui na nossa Avenida Paulista, que foi aquele ciclista que sofreu aquele acidente com a bicicleta. Mas igual a ele, são 440 por ano, que perdem uma parte do corpo, sofrem uma sequela permanente, e gerando custos muito elevados para a sociedade. Só para ter uma ideia, só a Previdência Social, o ano passado, pagou 12 bilhões de reais somente com sequelados de trânsito. Ramalho, quando você diz esses números que são assustadores, e o custo social e custo econômico, fica claro que o caminho é a educação. Não tenha dúvida. Um dos principais eixos nesses 4 anos de trabalho do Observatório, nós temos que trabalhar fortemente hoje é a formação do condutor. Porque a questão que 100% isso que você falou, educação. Nós precisamos reinventar a forma de educar e formar o nosso condutor. Se você lembrar como nós tiramos a habilitação, nós fomos adestrados a tirar uma habilitação. Nós tivemos que decorar as placas. Sim. E geralmente fomos induzidos ao lado da penalidade. Olha, se você fizer isso, você vai tomar uma multa, se você fizer isso, você vai tomar 7 pontos na carteira. Ao invés de eu educar no sentido, olha, isso você pode matar, isso você pode tirar uma vida, isso é perigoso para você. E as placas, que atitude você tem perante aquela placa, e não o que significa a placa. Curva sinuosa direita, aí você tira a nota 10, está aqui sua habilitação. Mas o que fazer numa curva sinuosa direita? Exatamente, você está com a família no carro e apresenta uma placa. Que eu decorei, né? Você vai cutucar a esposa e vai dizer, olha, curva acentuada direita. Adiantou? Na curva você se mata. Por quê? Porque você não recebeu informações. Educação é informação. E esse canal que vocês abrem aqui é fundamental para começar a mudar essa cultura no país. É importante que a gente chegou ao observatório numa oportunidade que está acontecendo agora nesse mês de maio. Que o mês de maio é um mês muito importante porque tem uma iniciativa de prevenção a acidentes de trânsito. Fala um pouquinho o que acontece no mês de maio no mundo e você está liderando, a sua entidade está liderando e nós da Paulista estamos apoiando. Olha, primeiro eu agradeço muito o apoio da Paulista Viva, tem sido fundamental.
principalmente o coração do Brasil, não só de São Paulo, que é a Avenida Paulista, abraçou o projeto do Maio Amarelo. Né? O mês de maio foi decretado a década de redução de acidentes de trânsito pela ONU em 2010. E nós elegemos maio por causa disso. O amarelo vem da advertência, do trânsito, da atenção. Né? E esse projeto nasce no Brasil para o mundo. Hoje a gente tem orgulho de dizer que nós já estamos em 8 países fortemente desenvolvendo a campanha, né? Em todos os continentes praticamente. E no Brasil a repercussão foi muito positiva. A sociedade abraçou o movimento, tem ido para a rua no bom sentido, ou seja, de pedir um trânsito mais seguro. Então, esse é o escopo, esse é o cerne do movimento Maio Amarelo. Eu cito muito o movimento, porque ele não é uma campanha. Uma campanha, ela tem marca, ela tem dono. E tem um tempo, né? E tem um período, tempo, né? O Maio Na verdade, Amarelo... o movimento não é porque a gente está falando do mês de maio que ele simplesmente se restringe a este mês, né? É um movimento que ele chama atenção para as pessoas, mas a ideia é que isso permaneça, né, Ramalho? Na verdade, a gente... copiou mesmo os grandes movimentos que têm dado certo e têm sensibilizado a sociedade e trazido a discussão à tona, que é o Outubro Rosa, o Novembro Azul. Então a gente buscou esse mesmo eixo de sucesso para firmar o mês para se discutir do trânsito e durante o ano desenvolver ações, como a própria Paulista Viva tem sugerido. E nós temos que agradecer aqui a administração da Fiesp, que tem um edifício referência aqui na cidade de São Paulo, que aceitou o nosso convite para participar do evento. O símbolo do Maio Amarelo foi projetado no edifício da Fiesp aqui. Então, nosso agradecimento à direção da Fiesp, que mais uma vez, como associada da Paulista Viva, nos apoiou numa causa que é uma causa da cidade, uma causa do Brasil. E fala um pouquinho dos símbolos, das referências estéticas. Já que você falou sobre o símbolo, Antônio Carlos, por que, na verdade, esse laço? Também na mesma linha, ou seja, no Outubro Rosa, no Novembro Azul, também se usa o laço. O próprio AIDS tem um laço vermelho. Né? A gente falou, poxa, já é um símbolo de conhecimento público que a sociedade já adotou, de fácil reprodução, né? Assim, tanto que a gente tem visto vários programas de TV, os apresentadores usando, um programa de televisão de grande audiência outro dia, a apresentadora expôs a camisa do Maio Amarelo, quer dizer, é fácil a adesão. Então a ideia do símbolo é essa, seja reproduzido. Importante, não tem dono, né? Essas ações estão acontecendo na Avenida Paulista, e aqui agradeço novamente a Fiesp pelo apoio. É uma ação da Paulista Viva, porque a Paulista Viva abraçou o movimento e está desenvolvendo ações para o Maio Amarelo. Esse é o convite que a gente tem feito à sociedade. Claro. Onde mais em outras cidades nós temos referências arquitetônicas assim, ou históricas, onde o Maio Amarelo está presente? Nós tivemos iluminação, como ocorreu na Paulista, o Cristo, né, no Rio de Janeiro, o bondinho do Pão de Açúcar, o próprio Maracanã, no dia de um jogo, eu não me lembro qual jogo, mas já estava iluminado com referência ao movimento. Né? Existe uma série de essas televisões que ficam dentro de elevadores, né? Eu posso citar aqui a Mídia, um apoiador desse projeto, o sistema de cinemas da Kinoplex está divulgando o vídeo do Maio Amarelo, o qual eu até trouxe para vocês também para poder divulgar. Claro, e a gente vai ver agora então esse vídeo, vamos lá. Depois do Outubro Rosa e do Novembro Azul, chegou a vez de pintarmos o mês de maio de amarelo. Assim vamos chamar a atenção de todos para um trânsito mais seguro. No trânsito, você desempenha diversos papéis. Exerça todos eles com responsabilidade, gentileza e atenção dobrada. Maio Amarelo, atenção pela vida. É a questão do ir e vir. Você não consegue hoje fazer nada sem encarar o tal do trânsito. Nós estamos aqui e tivemos que encarar o trânsito. E encaramos o trânsito em vários formatos, como pedestre, como motoristas ou como passageiro de uma condução urbana, ciclista, skatista. Ou seja, todo modal, né, que você utiliza para se deslocar, ele está envolvido no trânsito. Então,
a questão do trânsito, ela tem que ser encarada principalmente não só na questão emocional, esse é o grande desafio, né? As notícias, a gente tem discutido muito isso com a mídia, né? Em vez de dar aquela notícia tradicional que perdeu o volante, perdeu a direção, perdeu o controle do veículo, né? Dá uma conotação para a sociedade que houve um ato divino que veio ali e causou aquele acidente, né? Porque perdeu a direção. E muitas vezes a notícia ela foi bem dada, porque no início da notícia está dizendo fulano de tal, embriagado, alta velocidade. Ou seja, dá um motivo, né? O motivo está ali e não perdeu a direção. Porque existe uma responsabilidade a partir do momento que a pessoa tá dirigindo e mesmo andando, né? Sem dúvida, a responsabilidade é de todos. De todos, e também né? eu acredito que na questão, às vezes a questão da educação que nós retomamos agora, é da desatenção, às vezes, ou de uma informação não completa sobre o uso de um equipamento. Né? A gente vê aqui, a cidade de São Paulo, há um tempo atrás, fez uma campanha muito grande sobre a questão do uso correto da faixa de pedestre. Não há tecnicamente nada demais, mas sim tem que se observar que a faixa de pedestre tem que ser tem uma norma. Claro. Né? Então não é nenhuma questão de conhecimento técnico, de Nada equipamento, disso. Às vezes atitudes simples, né, Antônio Carlos, podem evitar acidentes. Um pouquinho da faixa de pedestre, que me parece, assim, como alguém que anda muito aqui, principalmente pela região da Avenida Paulista, e anda muito pela cidade, me parece que a questão da faixa ainda é um problema crônico, grave de acidentes. O movimento que a cidade de São Paulo fez e a Paulista certamente abraçou, que foi aquele trabalho com faixa de pedestre. É fundamental o respeito, tanto pelo condutor, pelo motorista, pelo ciclista, pelo motociclista, quanto pelo próprio pedestre. Então, a gente até escuta falar, não, o pedestre é o rei, né? Não, eu acho que não existe rei nem súditos. Eu acho que o trânsito tem que ser uma convivência. Harmonioso. Harmonioso. E a lei de trânsito é básica, né? Aquele bonequinho parado, vermelhinho, significa não atravesse. Isso. Né? Isso. E a gente... São normas de convivência. São normas de convivência. Exato. Ou e atravessa na faixa, porque às vezes a pessoa atravessa, mas no meio dos carros. Aí você tem problema com motos, né? Atropelamentos, né? Muitos de nós, às vezes, vêm de fora de uma viagem ao exterior e se depara com uma situação muito interessante que eu pude presenciar. De madrugada, uma pessoa parada, ninguém na rua, esperando o sinal abrir de pedestre. É uma questão cultural, porque ele sabe que se acontecer um acidente e ele não estiver obedecendo, aquilo lá é uma coisa ruim para ele. Então, aqui a gente vê que o tal bonequinho vermelho lá, mas a gente sempre dá aquele jeitinho, né, de atravessar. Mais veloz, mas né? do jeito que você acha, que você observou, você pode estar desatento e não ver um motociclista ou um veículo que está fazendo uma outra manobra, claro, e pode ser fatal. Né? Aquele segundo que você quis ganhar pode te levar à vida. E o motorista também ele tem que respeitar a faixa, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Agora, por exemplo, a gente já está aí com esse grande evento esportivo. Como é que será que vai ser, na verdade, essa recepção em relação aos estrangeiros quando a gente fala... Porque eles estão acostumados nos países, né? A você parar na faixa, atravessar na faixa. E aqui? Nós podíamos dar um baile aqui na Avenida Paulista, mostrar para eles que nós somos educados, né? Eu acho que essa é uma boa ação para ser desenvolvida agora até o finalzinho de maio, né? Para a gente fazer um bom treinamento, né, de educação e mostrar para o mundo que aqui há civilidade, há respeito e há preocupação com o pedestre. Bom, já que a gente está falando do Maio Amarelo, acho que é importante a gente ressaltar quais são, na verdade, as medidas que as pessoas podem ter para evitar um acidente de trânsito. Olha, pegando o pedestre, que é um tema que a gente puxou aqui agora, você caminhar ouvindo o celular, ouvindo música, ou falando ao celular com aqueles fones de ouvido, é muito perigoso, porque você se distrai. Né? Quando você está on no celular, você está off no trânsito, você se desliga do que está à sua volta. Né? Muitas vezes isso acontece até dentro de casa, né? Aquelas discussões do pai com a mãe, o marido, a esposa. Você não vai desligar esse celular, você não vai prestar atenção. Você imagina no trânsito. Você está ali andando com máquinas do seu lado, né? E imagina a mesma coisa que você fazer uma alusão, né? Você tem uma ponte assim e um abismo. Você atravessaria esse abismo com o celular, ver, né? sem não, ouvir, sem... É muito boa essa analogia. É verdade. Não, porque não deixa de ser igual. É verdade, os riscos, as questões estão todas em ali. movimento, né? Você está com um cenário em movimento. Exato, e você acha que domina toda aquela situação, né? E não tem o domínio. Então o pedestre é fundamental. Já pegando o gancho do celular, esse é o grande mal, eu falo do século. Né? O celular não nasceu para ser utilizado como automóvel. Os dois não combinam.
né? A questão da mobilidade é importante, o celular é importante, veio para ficar, né? Eu acho que é impossível você viver sem o aparelho. Mas você não pode falar ao celular nem com hand-free, com Bluetooth, né? Na hora que você está falando ao celular, a imagem da pessoa com quem você está conversando vem à sua cabeça. E se aquela conversa for uma conversa um pouco inflamada, de uma discussão, alguma coisa... Mas você acaba perdendo a visão do que está... Perde toda a visão periférica. Tá. E isso é perigosíssimo. Agora, SMS, sem comentários. Nem pensar, né? Sem comentários. É extremamente perigoso, porque aí a pessoa não está nem vendo, nem Nem com olhando, as mãos, né? não Tá está, atenta que é uma já tela está com menor, o né? celular. Quer dizer, na verdade a gente tem então aí algumas dicas para que nós possamos evitar acidentes. Fora, claro, da gente falar em relação ao álcool, toda essa parte também que é fundamental, né, Ramalho? O beber ao dirigir, a gente já até virou essa página, né? Existe uma legislação muito forte hoje no Brasil, que é a Lei Seca, né? Que busca penalizar seriamente o motorista que dirige embriagado. Eu acho que isso é uma coisa que a sociedade já está absorvendo um pouco mais. Infelizmente o hábito do celular não é tão trabalhado, é por isso que a gente procura enfatizar. E um outro fator é a velocidade. Você disse, a gente nos bastidores aqui, falando da redução da velocidade na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista, que antes era de 60 e hoje é de 50. Independente se eu tenho movimento ou não, tráfego ou não, essa velocidade tem que ser obedecida. Existe um atrevimento, quase que uma coisa até natural. Não, e as pessoas esquecem também que a gente está falando de velocidade máxima, né? Não é porque é 60 ou 50 que a pessoa precisa andar naquela velocidade, né? E muita gente acha que 60 km, 50 por hora é pouca velocidade. A velocidade urbana é muito, velocidade. Dentro de uma área urbana. É muita velocidade. Um atropelamento a 50 km por hora na Paulista, a fatalidade é iminente. Praticamente você vai ter uma situação muito triste. Então, a questão do comportamento, a Avenida Paulista, que é o nosso ambiente aqui de debate, é um ambiente populoso, tem muita gente trafegando, pessoas. muita gente andando. Muito embarque e desembarque Exato. nos coletivos. Então, reduzir a velocidade, não é porque está 50, como você disse, em determinadas horas do dia você tem que andar a 30 por hora, 40 por hora, ou seja, a velocidade que o ambiente lhe proporciona. Claro. E o pior, à noite, de madrugada, né? Não é porque o ambiente está totalmente livre, existe aí sim o limite máximo, tem que ser preservado, é 50 km por hora, porque a qualquer momento você pode ter alguma situação que você precisa ter a sua atenção redobrada. Claro. Bom, já que a gente está falando da Paulista, a nossa equipe de reportagem foi até as ruas saber o que as pessoas pensam sobre a Avenida Paulista. A Paulista é uma coisa que dá orgulho pra gente, que é paulista principalmente, e brasileiro, porque é uma avenida onde é um centro comercial que não deixa a desejar para nenhuma grande metrópole aí, né? Eu gosto muito da Paulista, eu vim morar aqui perto, por causa dos cinemas, das lojas, do Conjunto Nacional. A Paulista é o maior centro financeiro da América Latina, né? Onde se concentram as maiores empresas e maiores instituições financeiras. Tenho um grande afeto pessoal pela Avenida Paulista, trabalho nela aqui há 10 anos e a coisa mais linda, é o centro de manifestações, é o centro financeiro de São Paulo. Bom, as pessoas têm um certo, você viu, afeto com a Avenida Paulista, né? Um sentimento realmente... E você, Ramalho, você que você tem agora falando como cidadão que vive ou participa, não necessariamente residindo aqui na Avenida Paulista, como é que você vê a Paulista para você? Frantini, graças ao trabalho que eu desempenho aí, eu tenho contato no mundo inteiro, a gente tem a oportunidade de conhecer outros países, mas eu posso te garantir que a Paulista é única, é uma coisa contagiante. Eu normalmente pego minha família e quando eu estou aqui por São Paulo, vira um clássico a gente parar no estacionamento aqui próximo à Paulista e caminhar pela Paulista, né? Passear pela Paulista, principalmente nos finais de semana, né? Como turista, porque eu frequento a Paulista como turista. Tem muito artesanato, pessoas de todos os gêneros, todas as cores, todos os credos, todas as religiões, e numa convivência que contagia. E um trabalho nosso da Paulista Viva é que essa diversidade, essa pluralidade da Paulista continue, permaneça e que a gente não deixe a nossa vitrine, que é a vitrine da cidade, a vitrine do Brasil,
quebrar, né? Então, quando a gente vê algumas ações, manifestações que descambam para a violência, né, a gente fica muito triste como cidadão paulista, cidadão paulistano, cidadão brasileiro, porque a nossa avenida é esse palco maravilhoso, né, para todas as iniciativas, mas sempre que se preserve o direito das outras pessoas, se preserve o patrimônio público, o patrimônio privado. Claro, né? Isso é fundamental, né, Antônio Carlos? Para dar boas-vindas aos milhares de turistas estrangeiros que passarão pelo coração financeiro da cidade durante esse evento esportivo, a Associação Paulista Viva ela realiza um grande evento, a Paulista de Todo Mundo. Um imenso painel com as bandeiras das 32 seleções do Mundial estarão expostas na fachada do Conjunto Nacional. As bandeiras elas foram feitas por pessoas com limitações físicas e psíquicas, do CRATOD, que é o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, e do CAPS Itapeva, Centro de Atenção Psicossocial. O material utilizado na confecção dessas bandeiras, ele veio da Cooperax, que é uma cooperativa de arte alternativa e coleta seletiva. Antônio Carlos, na verdade, esse projeto da Paulista Viva é realmente para nós ressaltarmos que a bandeira é o símbolo máximo de um povo? É a oportunidade de resgatarmos a questão da bandeira como um símbolo das nacionalidades. Então nós vamos ter aí as 32 bandeiras dos países, das nações que estarão representadas nessa grande competição esportiva. Estaremos também realizando no início do mês, no dia 9, uma ação também onde nós vamos distribuir pequenas apostilas onde a gente explica o uso da bandeira de acordo com a regulação oficial dos símbolos nacionais, identificamos algumas características, porquê das estrelas do Cruzeiro do Sul que estão estampadas na nossa bandeira, e outras informações que certamente vão ajudar a gente a entender como um pedaço de pano, em algum momento, concentra valores da nacionalidade, valores territoriais, valores culturais. E é uma forma também de nós darmos um resgate, como eu disse no início, a um aspecto importante da cidade de São Paulo e de nós brasileiros, que é receber bem e convivermos. Nós todos certamente temos uma origem, muitos de nós, de comunidades que vieram para o Brasil trazer seu trabalho, sua cultura. E agora é uma forma de nós mostrarmos que a nossa Avenida Paulista estará recebendo bem a todos que nos visitam. E também para todos nós brasileiros lembrarmos um pouquinho que a nossa bandeira representa uma história, né? Essa é a 7ª bandeira, né, da história do Brasil, essa bandeira atual, a bandeira da República, mas mostrar que isso é um processo cultural e que começa do nosso descobrimento e que a gente tem que valorizar a nossa nação, o nosso povo, um povo que de maneira geral, né, Ramalho, de uma convivência pacífica, urbana, que sabe exigir seus direitos, que sabe conviver com o processo democrático e também de convivência urbana, né, na sua formação. Não tenha dúvida. A bandeira, ela, principalmente quando você está fora do seu país, encontra a bandeira do seu país, é uma alegria, né? É uma alegria. É interessante isso, né? A gente sai do país da gente, vai viajar para outro país. E uma das coisas que mais chama atenção é quando você vê um restaurante com a bandeira, ou uma bandeira exposta na frente de um hotel, até de uma embaixada. Então mostra que aquele é o símbolo máximo de um povo, né? E ali você se identifica e fica orgulhoso, fala, eu sou brasileiro. E a bandeira não pertence a ninguém, pertence a todos, né? A todos, né? Ao povo, né? A todos nós, cidadãos. Né? A todos os cidadãos, a todas as pessoas. Então essa iniciativa vai permanecer até meados de agosto. Essas bandeiras estarão lá. E todas, como você disse, de resíduo reciclado. E ao final dela a gente pretende fazer um leilão, alguma coisa, porque essas bandeiras serão únicas. Porque elas foram confeccionadas no tamanho original. Tem todo um trabalho. Ela vai ser a essência, né? Realmente, observando todas as características de todas as bandeiras dos 32 países que estaremos visitando. E a gente pretende acredite que são peças únicas e que deverão ter um destino também nobre, como é a missão dela no período que estiverem, a missão delas no período que elas estiverem expostas no Conjunto Nacional. Serão vistas por milhões de pessoas. Então, certamente, são bandeiras que têm um valor, certamente, histórico para quem for ficar com elas definitivamente. Acho que essa é uma ótima forma de realmente desejar boas-vindas aos turistas que virão para cá, né? Sem dúvida. Eu achei a ideia maravilhosa e
é um convite para que eu volte ao Paulista. Mais uma coisa para você ver, para né? visitar, não tenha dúvida. E junto com esse projeto, nós estamos fazendo uma campanha para que todos na Avenida Paulista coloquem as bandeiras que gostem das bandeiras dos seus países, das suas referências familiares, históricas. Quer dizer, não é só a bandeira do Brasil, são todas as bandeiras. A bandeira é nesse conceito que nós falamos da unidade, da questão universal, da paz como objetivo permanente do mundo, essas questões todas. E nada melhor do que colocar lá na porta da na nossa janela, lá na Paulista, as bandeiras que a gente gosta. Isso é uma forma também, acho, da gente simbolizar a harmonia que pode haver entre todos os países, né, Antônio Carlos? Eu acho que esse é o objetivo. E só como curiosidade, na Avenida Paulista existem mais de 20 consulados. Certamente, tirando a área de embaixadas nas capitais, não tem nenhuma avenida que tenha 22 consulados. Desses 22 consulados, 11 que estão na Paulista são de países que terão delegações aqui no Brasil. Então, são uma série de argumentos para que a gente faça essa exposição e que a sociedade, o povo, a comunidade de São Paulo curta isso. Maravilha. Bom, Antônio Carlos, a gente já está encaminhando para o final do programa. Você gostaria de fazer as suas considerações finais? Eu queria agradecer o Ramalho. Eu conheci o Ramalho esse ano e ficamos empolgados lá na associação pelo trabalho que ele desenvolve pelo Observatório, num tema, como ele disse, que é fundamental no sentido das pessoas vitimadas, das pessoas que ficam psicologicamente afetadas e pelo custo para um país, que são os acidentes de trânsito. Então, Ramalho, conto com a Associação Paulista Viva em suas iniciativas. Eu agradeço ao Franchini, a Associação Paulista Viva, que abraçou imediatamente o projeto do Maio Amarelo, e eu não tenho dúvida que esse é o primeiro de uma série de ações que nós vamos desenvolver juntos. Você quer deixar algum recado para as pessoas que estão nos assistindo, Ramalho? Nós temos um slogan no Observatório que diz o seguinte: eu posso e vou fazer mais por um trânsito seguro. Eu acho que essa é uma frase que cada um deveria de falar para si mesmo, né? Porque muitas vezes a gente aponta para o outro e fala, se você perguntar para alguém, o que você acha dos motoristas? Todo mundo critica. E você como motorista? Não, eu dirijo muito bem. Então essa frase é uma reflexão. Eu posso e vou fazer mais por um trânsito seguro. Muito obrigada, viu, pela sua presença. E você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados, escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.